Olá a todos, meu nome é Bianca e esse é o vídeo avaliativo número 1 da disciplina de Embriologia Comparada sobre a gametogênese masculina. A gametogênese é a produção dos gametas. O gameta masculino é o espermatozoide e a produção dos espermatozoides é chamada espermatogênese. Essa espermatogênese ocorre nos testículos. A gametogênese envolve dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose é quem aumenta a população de células-mãe e a meiose é quem reduz a quantidade do material genético de diploide para haploide. A diploidia vai ser restabelecida com a fusão do gameta masculino ao feminino. No final do período embrionário, na 8ª semana de desenvolvimento, os testículos consistem nos cordões seminíferos, com as células germinativas primordiais e as células de Sertoli, que também são denominadas células de sustentação, justamente por realizarem essa função. As células de Sertoli secretam um hormônio chamado AMH, que suprime o desenvolvimento dos ductos de Miller, que são os precursores do trato reprodutor feminino. Por influência da HCG, que é o hormônio proteico produzido pela placenta, surgem entre os cordões seminíferos as células de Leydig. Elas secretam testosterona, que é a indutora da formação do sistema reprodutor masculino. Após o parto, então, sem o suporte da HCG materna, vai haver a degeneração das células de Leydig. Nos anos pré-puberdade, vai haver uma pequena produção de andrógenos pela glândula adrenal e as células germinativas primordiais vão originar as espermatogônias. Já na puberdade, com a secreção do hormônio LH pela hipófise, há a diferenciação das células mesenquimais em células de Leydig, as quais vão sintetizar testosterona, iniciando então a espermatogênese. Nessa fase, os cordões seminíferos vão se tornar os túbulos seminíferos e os espermatozoides vão ser produzidos até a morte do indivíduo. Uma breve síntese da espermatogênese, então, com essa figura. Na base dos túbulos seminíferos, com inúmeras espermatogônias, temos as do tipo A, que são as células tronco, e as do tipo B, que são descendentes do tipo A. Essas células descendentes vão sair do ciclo mitótico e entrar na meiose, duplicando o DNA na intérfase e tornando-se o espermatócito primário. Cada um desses espermatócitos primários vai originar dois espermatócitos secundários, que por fim vão originar as espermátides e depois, por último, os espermatozoides. Essa transformação da espermátide em espermatozoide tem um nome específico, que é a espermiogênese. Durante essa espermiogênese, a espermátide vai mudar de forma e adquirir estruturas que vão contribuir para a mobilidade e para a fertilização. Sobre a histofisiologia dos testículos. Os testículos possuem uma forma oval, com tamanho médio de 4 centímetros e um peso que varia entre 15 e 21 gramas. Eles estão localizados na bolsa escrotal e são envolvidos pela túnica albugínea e pela túnica vaginal. A túnica albugínea é uma cápsula de tecido conjuntivo que é denso e não modelado, e na parte interna dela há mais vascularização. Ela fica mais espessa na face posterior dos testículos e forma o mediastino, de onde partem septos fibrosos para o interior do órgão, levando então vasos e nervos e dividindo eles em lóbulos, onde vão ser alojados os túbulos seminíferos. A túnica vaginal ela é uma camada dupla de mesotélio contínuo ao peritônio. Nós temos também dois folhetos, o parietal e o visceral. E no espaço entre esses folhetos é onde está localizado o fluido
secretado pelas células mesoteliais, que vai permitir o movimento sem atrito dos testículos na bolsa escrotal. Os testículos, eles são constituídos pelos túbulos seminíferos, que têm forma de U, e medem de 30 a 60 centímetros de comprimento. Eles produzem de 50 a 150 milhões de espermatozoides diariamente. As extremidades dos túbulos seminíferos vão se abrir nos túbulos retos e depois vão desembocar na rede testicular, localizada no mediastino. Aqui nessa primeira representação, aqui, nessa figura aqui, são apontados então a túnica albugínea, aqui no A, o folheto visceral no V, da túnica vaginal, folheto visceral da túnica vaginal, os túbulos seminíferos, aqui no TS, e os túbulos retos no TR. E por último, então, a rede testicular, que seria essa partezinha aqui. Os túbulos seminíferos, eles possuem o epitélio seminífero, que é especializado na produção dos espermatozoides. Ao redor desses túbulos tem a túnica própria, que é composta pela membrana basal, pelas fibras colágenas e pelas células mioides peritubulares, que são miofibroblastos. Entre os túbulos há o tecido intersticial, um tecido conjuntivo frouxo, que tem as células de Leydig, que são secretoras de testosterona, também tem vasos sanguíneos e linfáticos. Bom, então aqui nessa segunda representação, essa daqui, ela é um corte de um testículo de camundongo e a gente pode ver então que as células germinativas elas vão se dispor no túbulo seminífero conforme a progressão da espermatogênese. Então, as espermatogônias estão aqui nessa camada mais basal e os espermatócitos na camada logo acima e as espermátides jovens e tardias nas camadas superiores. Os espermatozoides são encontrados na luz do túbulo porque são liberados quando formados. Então, tem essa ideia de progressão. Conforme a espermatogênese progride, chega até aqui o final, onde estão os espermatozoides. Então, as células de Sertoli. Aqui nessa representação, nós temos também o corte de um testículo de camundongo e a célula de Sertoli está indicada aqui no túbulo seminífero, marcadinho com a letra S. As células de Sertoli elas estão presentes no epitélio seminífero, elas são alongadas, piramidais, têm um núcleo grande e claro e um nucleolo que é proeminente com heterocromatina associada a ele. Elas contribuem para a formação da membrana basal, são responsáveis pela sustentação e translocação das células germinativas, da base para o ápice do epitélio germinativo. Elas conseguem realizar as funções de sustentação e translocação das células germinativas pela união por junções de adesão e desmossomos. E através de junções GAP, elas também nutrem as células germinativas e regulam a espermatogênese. Além disso, elas também formam a barreira hematotesticular através de junções de oclusão, que protege a espermatogênese de macromoléculas que vão ser provenientes do sangue e evitando uma resposta autoimune contra as células germinativas diferenciadas. As células de Sertoli também secretam o fluido testicular, que vai levar os espermatozoides para fora dos testículos. Elas produzem fatores que regulam a espermatogênese e elas realizam fagocitose dos corpos residuais que vão se desprender das espermátides. Outras duas células que são bastante importantes para a espermatogênese são as células de Leydig e as células mioides peritubulares. As células de Leydig são localizadas no tecido intersticial.
elas produzem a testosterona sob a influência do hormônio LH. Já as células mioides peritubulares, elas são miofibroblastos. O que são, então, miofibroblastos? São fibroblastos que são ricos em filamentos de actina e em moléculas de miosina. E justamente por eles serem contráteis, eles comprimem os túbulos, contribuindo para o transporte do fluido testicular e dos espermatozoides. Essas células localizam-se em torno da base dos túbulos seminíferos e elas servem como primeira barreira à entrada de macromoléculas. Devido então à presença dos filamentos contráteis, a contração dessas células ajuda no transporte dos espermatozoides pelos túbulos. A espermatogênese tem um controle hormonal específico e eu vou falar um pouquinho sobre ele então. O hipotálamo é quem secreta o hormônio GnRH, que vai atuar sobre a hipófise, e a hipófise vai secretar o hormônio FSH e o LH. As células de Sertoli com influência do FSH vão desenvolver o citoesqueleto e as organelas, o que vai aumentar a síntese de fatores que regulam a espermatogênese, como por exemplo a proteína ABP. As células de Sertoli também produzem ativina e inibina. A ativina ativa a liberação de FSH e a inibina suprime a liberação de FSH, e isso vai regular então esse processo. As células de Leydig são estimuladas pelo LH e produzem a testosterona, o hormônio que vai promover a espermatogênese e é responsável pelas características sexuais secundárias. Existem também alguns fatores que afetam a espermatogênese, como a temperatura testicular elevada, quando acima de 35 graus, infecções e doenças como varicocele, cachumba, doenças renais e HIV, desnutrição e álcool, anabolizantes e corticoides, radioterapia e quimioterapia, substâncias químicas como pesticidas, medicamentos, drogas, entre outros. Aqui estão as referências utilizadas para a realização desse trabalho. E muito obrigada pela atenção de todos.